Bem-vindos ao primeiro episódio, A Moda e a Estética do século XVIII e XIX. A moda associa-se de forma complexa a gostos e valores. E a pergunta é se a moda do século XVIII e XIX influencia na atualidade. Sim ou não? A moda é um termo utilizado para compreender a vida em sociedade, sendo esta designação utilizada como uma referência única e própria de cada indivíduo. A moda pode afirmar-se como não possuir um conteúdo específico, nem está ligada a um objeto em particular, sendo um dispositivo social definido pela temporalidade breve e pelas mudanças constantes. E para ti, o que é a moda? A moda é a essência. A moda é a inspiração. A moda é a diferença. A moda é elegância. A moda é uma forma de expressão. A moda é arte. A moda é criatividade. A moda é personalidade. A moda é fascinante. Sim, e a moda são todos estes aspectos e aqueles que nós vamos mencionar. Primeiramente, iremos mencionar o Rococó, um dos movimentos finais do século XVIII relacionados com a moda e com a estética. A moda manteve-se com todo o brilho e rigor já existentes, e os aspectos de fineza e leveza eram maiores do que na época de Luís XIV. As rendas permaneciam em vigor, nas mangas das camisas, e os coletes muito ornamentados, e o volume das perucas diminuiu relativamente um pouco. A qualidade das roupas e a própria silhueta das mulheres mudaram, e o volume cônico das saias manteve-se com o uso de barbatanas de baleia. Os penteados são a maior referência nesta época, uma vez que eles não utilizavam perucas, mas sim os seus cabelos naturais para fazer adornos com os mesmos. Untavam-nos para aplicar-lhes pó e enfeitavam-nos com cestos de fruta, moinhos de vento, cenas pastorais, caravelas e borboletas. O final do Rococó ficou conhecido com as saias de enormes volumes laterais, obtidos com excessivos panierres, que para passarem por uma porta era necessário abri-la em suas duas partes e se quisessem sentar num banco de jardim ocupavam-no praticamente todo. Os corpetes tornaram-se mais profundos, muitas vezes ornamentados sobre os ombros com um quadrado branco dobrado em formato triangular denominado como fichu. Nesta época, os sapatos femininos apresentavam salto alto, ponta bicuda ou redonda ligeiramente revirada. A indumentária masculina era composta por casaca, colete e calção. As casacas e os coletes eram bordados profusamente com fios de seda em tons vivos e fios laminados de ouro e prata, formando motivos florais e vegetalistas. Os calções eram ajustados e terminavam abaixo dos joelhos. O século XVIII foi o período áureo dos botões. Já a bote era um acessório usado ao pescoço como uma espécie de gravata, habitualmente de renda. A cabeleira era mais simples, compostas por rabo de cavalo preso com fita de seda preta. O chapéu masculino mais comum era o tricórnio. No que diz respeito à moda do século XIX, podemos a dividir em 4 movimentos: Império, Romantismo, Época Vitoriana e Belle Époque. Após a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, um estilo suntuoso desapareceu e surgiu então um estilo mais simples associado ao chamado Império. As mulheres abandonaram os espartilhos e as anquinhas, assim como os pesados e ricos tecidos. Os vestidos realizados em materiais leves e translúcidos, como o algodão, apresentavam linhas direitas, cintura subida e curtas mangas de balão. As cores preferidas eram claras e o branco a cor de eleição. Os tecidos, bordados ou lavrados, apresentavam padrões delicados. Apreciava-se os motivos florais, vegetalistas e geométricos, de pequena dimensão, como os círculos. Para o frio, as senhoras protegiam-se com fichus e chailes de cachemira. Os sapatos rasos permitiam um andar natural. Durante o estilo império, os vestidos simples e direitos das senhoras não permitiam o uso de bolsos, e para guardar os seus pequenos pertences pessoais, surgiram as bolsas. A nível da indumentária masculina, o traje era composto por casaca e coletes bordados, à semelhança do período anterior, calções, meias de seda, sapatos rasos e bicórnio. Após o Império surgiu o Romantismo, um período de 1820 a 1840, associado com uma nova forma de aparecer e um novo estilo. A crinolina é uma armação interior de forma circular, destinada a suster e a ampliar a saia feminina.
O tournure é uma armação interior destinada a dar volume à parte posterior da saia feminina. Inicialmente consistia numa almofada ou numa sucessão de folhos armados, sendo depois substituída por meios aros flexíveis de metal. As senhoras voltaram a usar espartilhos e a cintura voltou lentamente ao seu lugar, dado que o romantismo exigia uma cintura fina. As saias mostravam os tornozelos e as meias eram elegantemente decoradas, pois era um importante acessório do traje, e os sapatos eram rasos. O espartilho tinha como objetivo manter a postura e dar suporte aos seios. A moda feminina, no entanto, retirou referências e inspirações no passado. Os homens preocupados com o trabalho e as mulheres preocupadas em resgatar valores tradicionais e exibir todo o poder material da burguesia. O ideal do romantismo exaltava mulheres frágeis, pálidas e delicadas, consumidas pela melancolia. A indumentária masculina quase nada ou nada mudou, e por isso, estas são as suas características. Usavam-se fracos e casacas, sobretudos, redingotes e casacos fechados, abotoados até bem acima. As cores eram sóbrias. As gravatas tinham formas simples, mas coloridas, e os colarinhos usavam-se engomados. Os penteados eram lisos, as barbas curtas e a cartola era um acessório indispensável. Os sapatos e os botins apresentavam tacão baixo. Quem era vitoriana? As senhoras usavam vestidos de 2 peças, compostos por corpete e saia, que eram confeccionados com tecidos pesados. À noite, as senhoras usavam vestidos de veludo, cetim e brocados, com amplos decotes. As caudas eram usadas nos trajes de dia-a-dia e de noite. Os padrões florais de grande escala eram os preferidos. Contudo, a silhueta característica deste período era dada por uma volumosa armação anterior, chamada tournure, aplicada na parte de trás da saia. No calçado predominavam as botas e os sapatos com salto. Os cabelos apanhados formavam pequenos caracóis sobre a testa. E a Belle Époque, um período de 1895 a 1914, em que a Europa viveu uma grande segurança, estabilidade e, para além disso, prosperidade económica, o que lhes levou a uma vida mundana, de luxo e festas. Os motivos florais predominavam e os tecidos preferidos eram as rendas, os crepes, as musselinas e os tules. As cores favoritas eram o rosa, o azul claro, o amarelo, a malva e o preto. Os vestidos de dia tinham um peitio de renda ao tulle, e à noite os vestidos apresentavam decotes amplos e os braços eram protegidos com luvas compridas. No calçado, mantinha-se o uso das botinas e dos sapatos com salto. Outros acessórios muito apreciados e complementares das toaletes femininas eram as joias e os leques de pequena ou grande dimensão. A nível da indumentária masculina, as sobrecasacas e os fracos continuavam a ser usados em situações de maior cerimónia, com cartola. Para o cotidiano, o conjunto de 3 peças, casaco, colete e calças. E por isso, consideramos que a moda é constantemente diferente. Influenciamos-nos constantemente também com determinados padrões. Somos seres diferentes e estabelecemos-nos da maneira como vestimos e a maneira como aparentamos. Somos diferentes tanto por dentro como por fora. Claramente que a moda do século XVIII e do século XIX são diferentes, porque os acontecimentos que se sucediam e os indivíduos das próprias épocas também eram diferentes. Podemos achar que sim, há um ou outro aspecto, por exemplo, os estilos como estavam os cabelos, ou até mesmo o próprio vestuário, que tenha 1 ou 2 características presentes na nossa sociedade atual, mas a nossa sociedade está desenvolvida ao ponto de criar novos estilos e novos padrões. E por isso, talvez, eu considere que a moda é só diferente.